Oi pessoal, eu sou a professora Ana Negreiros. Eu ministro aqui para vocês a aula de Química 2 e hoje a gente vai continuar a aula de propriedades coligativas. Na aula passada a gente terminou falando sobre efeito tonoscópico. Nessa aula a gente vai continuar a falar sobre efeito ebulioscópico. Observem esse gráfico aqui. A gente tem esse gráfico nos parâmetros de pressão e temperatura. Esse gráfico ele faz a medição de temperatura, de par de pressão e temperatura, da água pura e de outras 4 soluções. A solução B e C, observem que elas estão na mesma cor, né? Isso quer dizer que elas têm a mesma concentração de soluto, assim como a solução D e E, que estão em azul, porque também tem a mesma concentração de soluto. A uma determinada pressão, que aqui a gente tem como 101,3 kPa, a gente consegue medir uma temperatura, um ponto de ebulição, certo? Observando esse ponto de ebulição aqui embaixo, vocês conseguem perceber que o ponto de ebulição da água pura, é menor que o ponto de ebulição das soluções, a solução B, C, D e E. E o ponto de ebulição das soluções B e C, que tem a mesma concentração de soluto, de um determinado soluto, eles são iguais, porém são maiores que o ponto de ebulição da água. E são menores que o ponto de ebulição das soluções D e E. Então a gente percebe que nós temos 4 soluções, certo? Mas dessas 4 soluções, nós temos dois pares em que B e C têm a mesma concentração e D e E têm a mesma concentração. Vocês conseguem observar que B e C eles têm o mesmo ponto de ebulição, porque eles têm a mesma quantidade de soluto, e D e E têm o mesmo ponto de ebulição também, por ter também a mesma quantidade de soluto. Ou seja, voltando ao que a gente tinha falado na aula anterior, a gente aqui não está preocupado com a natureza do soluto, a gente está preocupado com a questão da quantidade, né? Os mols. Então, esse parâmetro aqui só poderia ser alterado se a gente tivesse quantidades diferentes de solutos. Então, a gente consegue entender aqui que o efeito ebulioscópico é esse aumento da temperatura de ebulição quando é adicionado um soluto à água, formando uma solução. Mas quando a gente tem dissolvidos na mesma quantidade de solvente, uma quantidade igual de solutos diferentes, a gente consegue ainda ter essa mesma diferença do ponto de ebulição, esse mesmo aumento. Então, esse que é o efeito ebulioscópico. Observando o gráfico, esse gráfico da mesma maneira que a gente observa o gráfico anterior, tendo em vista que essa linha rosa representa as soluções B e C, que tem a mesma concentração de soluto, e a azul, D e E, com a mesma concentração de soluto também, a gente consegue observar outro fator. Vocês conseguem perceber que é uma mesma pressão de 101,3 kPa, a gente vai ter temperaturas de solidificação diferentes. Então, vocês conseguem perceber que a temperatura de solidificação da água pura ela é 0 graus Celsius. Já a temperatura de solidificação da solução rosa, da solução B e C, a gente consegue perceber que é menor. Ela já parte a ser negativa. E da mesma forma a azul. Então, conforme a gente vai acrescentando o soluto no solvente água pura, formando a solução, a gente consegue perceber que vai tendo esse abaixamento na temperatura em que se inicia a solidificação. Então, se a gente tem que essa temperatura de solidificação da solução azul é menor, consequentemente a gente percebe, observando somente esses parâmetros, que as soluções D e E, que representam essa linha azul, elas são mais concentradas, elas têm uma quantidade maior de soluto. Então, com esse gráfico aqui, a gente também consegue perceber que se eu tenho duas soluções, mesmo que tenham solutos diferentes, como B e C e D e E, mas que tenham a mesma quantidade de soluto, uma mesma quantidade de solvente, a gente tem um mesmo abaixamento da temperatura em que se inicia a solidificação. Então, assim como era o efeito ebulioscópico,
que a gente partia do princípio de não observar a natureza do soluto, mas sim a quantidade, a gente também aqui no efeito crioscópico, a gente também parte desse mesmo princípio de observar a quantidade, não a natureza. Então, se a gente tem naturezas diferentes de soluto, mas a gente tem a mesma quantidade, a gente tem o mesmo abaixamento na temperatura que se inicia a solidificação. Esse é o chamado efeito crioscópico. Outra propriedade coligativa também, que acredito que vocês já viram até na biologia, é a osmose. Como é que acontece, onde acontece o que é a osmose? Quando nós temos dois líquidos separados por uma membrana semipermeável, que nós temos diferentes concentrações de soluto nesses dois líquidos, a gente vai ter um fluxo de solvente, do solvente, atenção, não é da solução, é do solvente, através dessa membrana, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, vamos observar isso aqui visualmente. A gente tem aqui um dispositivo de vidro dentro de um pote com água pura, com água sem soluto. E aqui dentro a gente tem a glicose, uma solução aquosa de glicose, certo? Esse saquinho aqui embaixo é uma espécie de membrana de celulose que permite a passagem apenas da água. Não permite a passagem da solução por completo, apenas do solvente, da água. Então, o que vai acontecer? Depois de um tempo, a gente consegue perceber que o nível de água nesse dispositivo de vidro, ele vai subir. Então, aqui ele está no nível, assim que ele é colocado, ele está no nível da água do pote aqui. Depois de um tempo, a solução dentro, ela vai estar com um volume maior do que no pote, do que estava anteriormente, perdão. Por que isso acontece? Como essa membrana ela permite a passagem do solvente, o solvente vai passar do pote de água para o dispositivo de vidro, certo? Por que vai acontecer esse fluxo? Aqui na água a gente não tem soluto, então a água ela não está concentrada quanto está dentro do dispositivo de vidro que tem glicose, que está hiperconcentrado, muita glicose. Então a gente vai ter essa passagem do solvente, não da solução, de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E essa é a osmose. Ó, esse aqui é a mesma situação, só que de maneira diferente. Aqui a gente tem dois líquidos de mesmo volume, separados por uma membrana permeável. De um lado a gente tem água pura, do outro lado a gente tem uma solução aquosa de glicose. Depois de um tempo, vocês conseguem perceber que o volume da água pura, ela vai diminuindo, o volume vai diminuindo, o nível de água baixa, enquanto o nível de água do lado direito, que é onde tinha a solução aquosa de glicose, vai aumentando. Por quê? Porque o fluxo da solução está acontecendo do lado esquerdo para o lado direito, porque o lado direito é onde tem uma concentração maior de soluto. E essa passagem de solvente está acontecendo por meio dessa membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? A membrana aqui, ela é permeável, mas não é tudo que consegue passar. Então, nesse caso, a gente tem uma membrana semipermeável em que somente o solvente passa, que o soluto não passa. Uma solução passaria aqui somente o solvente, não passaria o soluto. Então, a água ela consegue facilmente passar por essa membrana para ir para o lado mais concentrado, que aqui no caso é o lado com glicose, né? Então, microscopicamente, é isso aqui que está acontecendo. A gente tem essas moléculas de H2O passando para o lado que tem a solução aquosa de glicose. Então, a gente consegue ver essas moléculas azuis indo para o lado direito. O lado direito está mais concentrado, tem mais soluto. Contudo, se a gente não quiser que esse processo de osmose aconteça, a gente pode colocar, uma determinada pressão sobre a solução para impedir esse processo, esse fluxo de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado.
Essa determinada pressão ela é chamada de π, está determinada aqui por π, né? Um πzinho minúsculo, a letra grega. E a gente consegue determinar matematicamente o valor de π? Consegue. Esse valor de π a gente consegue achar por meio dessa equaçãozinha aqui. Dessas duas equaçõezinhas, na verdade, né? Em que a gente vai ter π é igual a molaridade vezes a constante de Heidelberg vezes a temperatura, ou π vezes o volume da solução é igual ao número de mols da solução vezes a constante de Heidelberg vezes a temperatura. Lembrando que essa temperatura ela é em Kelvin. Então, por meio dessas duas equações, a gente consegue achar essa pressão osmótica. Então, a gente entendeu até aqui que a osmose ela acontece do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, e a gente consegue sim parar esse fluxo de solvente a partir de uma determinada pressão, chamada π, também é conhecida como pressão osmótica. Mas e se o processo reverso acontecer? Ou seja, se o solvente, em vez de ele passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ele fizer o processo contrário, ele passar do meio mais concentrado para o menos concentrado. Quando é que isso acontece? Então, aqui a gente tem um fluxo natural, certo? Fluxo da água pura, do solvente, indo para a solução mais concentrada. Então, indo para a solução que está mais concentrada, certo? Então, a gente tem que aqui a pressão ela é menor do que a pressão osmótica, que é uma pressão π. Por quê? A partir dessa pressão π é que a gente vai conseguir parar a osmose. Se a gente não tem essa pressão π, a gente não parou a osmose, então a osmose acontece normalmente. Mas se a gente aplicar sobre a solução uma pressão igual à pressão π, a gente vai conseguir sim parar a osmose e esse processo, esse fluxo de solvente não vai acontecer. E a osmose reversa, como é que ela acontece? Ela acontece quando a gente aplica uma pressão maior do que a pressão que era para parar a osmose, ou seja, a pressão osmótica. Então, quando a gente aplica sobre a solução uma pressão maior do que essa determinada pressão π, a gente tem que vai acontecer o fluxo inverso, a osmose reversa, que é o solvente saindo do meio mais concentrado, saindo da solução, indo para a água pura. Lembrando que a gente tem bem aqui uma membrana semipermeável, ou seja, essa membrana faz com que passe só solvente, não passa o soluto aqui. Então, é errado dizer que a solução está indo da direita para a esquerda. A solução não está indo da direita para a esquerda. Quem está indo da direita para a esquerda, quem está mudando e seguindo o fluxo, vai ser o solvente, que no caso é a água. Então, em todos esses casos aqui, quem vai sofrer esse fluxo, quem vai ir no fluxo, vai ser o solvente, não vai ser a solução, tá? Para finalizar aqui a aula, eu trouxe uma questãozinha bem simples para vocês, que é só para a gente dar uma revisada no conteúdo. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água do cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. Vamos começar de baixo para cima. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas. Aqui a gente tem esse item como falso, né? A gente viu lá no efeito ebulioscópico que existe sim uma alteração na temperatura de ebulição quando a gente adiciona um soluto a um solvente puro. Então, esse item aqui está falso. 2. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor. Isso aqui também está falso. A gente viu lá na aula anterior que quando nós temos a pressão de vapor de um solvente puro e de uma solução comparados, a gente tem abaixamento dessa pressão de vapor. Ou seja, a adição de um soluto diminui sim a pressão de vapor de uma solução. Então, esse item aqui está falso, não aumenta, diminui. Primeiro, a adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água. Verdadeiro, a gente viu lá no efeito ebulioscópico que quando a gente adiciona um soluto a um solvente puro, a gente tem sim um aumento dessa temperatura de ebulição. Então, essa é a explicação para o que o enunciado da questão propõe, né? Para a dúvida que o enunciado da questão propõe. Quando a gente coloca sal, a gente tem
esse aumento da temperatura de ebulição, consequentemente, a gente vai ter o cozimento mais rápido das batatas. Então, o item correto é o primeiro, corresponde ao item A. É isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido tudo bem direitinho.